Estamos chegando à nossa 10ª aula do curso. Falamos na aula anterior sobre tradição e o depósito da fé. Agora, a quem é confiada essa tradição? Diz o Catecismo, à totalidade da Igreja, ao povo santo todo, unido aos seus pastores. Que os apóstolos, Jesus falou, nem todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo mundo que eles conseguiram pregar para toda criatura, não. Mas pregaram uma parcela boa ali, que depois aquilo continuou se estendendo na Europa, na Ásia, né, na África. Mas a todo aquele que é para todo mundo, é para todo mundo. Então, a quem pertence o depósito da fé é todo cristão, que são aquele que recebeu aquilo e, portanto, participa da igreja, né? No entanto, também explica o Catecismo, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. No entanto, é preciso que haja uma autoridade, né? Mesmo se uma pessoa, sei lá, vai jogar futebol, não é verdade? Se é um jogo mais sério, tem que ter um juiz, né? Tem que ter alguém para julgar aqui se a bola saiu ou não saiu, porque ali na hora sobem as paixões, e eu acho que saiu, o outro acha que não saiu, e aí pode, né, ter uma briga, um conflito. Então vamos pagar para uma pessoa ali, ficar de juiz, e o que ele disser, disse, né? Está dito, teoricamente ele é imparcial ali, né? Vai ter uma visão mais objetiva da coisa. Então, né, os países, os órgãos acadêmicos, universitários, o esporte sempre buscam uma certa autoridade para justamente discernir as questões, para julgar, né? E também, desde o começo do cristianismo, começou a haver conflitos, né? Começaram essas pequenas discussões, ou às vezes não tão pequenas assim. E por isso já foi muito importante a autoridade na igreja, que já Jesus tinha preparado para isso, né? Pregou para milhares de pessoas, quem sabe, né? Sem dúvida. E mais daquelas milhares, ele escolheu 12 para estarem com ele, mais perto, e para que fossem, digamos assim, guiassem aquele processo de transmissão da fé pelo mundo, primeiro na Palestina e depois no resto do mundo, né? Então ele já constituiu a igreja uma hierarquia para que aquilo se organizasse, né? Quem vos ouve, a mim ouve. São Pedro uma hora pergunta, você está dizendo isso só para nós aqui ou para todo mundo, né? E Jesus fala, é para vocês em concreto. Quem que é o mordomo, o economos, o que está à frente da casa, para dar aos outros, tem a chave do depósito, para dar a cada um alimento no tempo oportuno. Vocês são esses mordomos que têm a chave do depósito, vocês vão lá, pegam e pagam, né? Vocês têm o número da conta para fazer os pagamentos dos meus servos, né? Vocês também são meus servos, mas são servos especiais, são meus mordomos, né? Que vão passar para os outros as coisas que eu te transmiti. Então, Jesus organiza a igreja através do que a gente conhece como os pastores. Por isso diz Tertuliano, Ecclesia ab apóstolis, apóstoles a Cristo, Christus a Deus. Ou seja, a igreja vem dos apóstolos, os apóstolos vêm de Cristo, Cristo vem de Deus. Essa tradição remonta de alguma maneira ao próprio Deus, a Deus Pai, que envia o Filho e envia o Espírito Santo, né? A entrega, né? Tradição. E Jesus então entrega a sua vida, o seu sangue, entrega, né, as verdades para os apóstolos e os apóstolos para a igreja. E ao entregar isso para a igreja, eles entregam para a igreja também essa autoridade. Quando eles morrem, não morre com eles esse sentido essa hierarquia que Jesus constituiu na igreja, mas eles escolhem algumas pessoas especiais para estar à frente das diversas comunidades, impõem as mãos. Você vê lá São Paulo escrevendo a Timóteo e Tito, por exemplo, né, que estava lá à frente da comunidade de Éfeso, de Creta, de não sei onde. Então, também essa autoridade é ela mesma um carisma. Às vezes, hoje em dia, se tende a opor, né, a igreja carismática e a igreja hierárquica. Para dizer, bem, isso aqui é o legal, né? A igreja carismática, o Espírito Santo, os santos, os homens lá que rezam e têm fé. E a igreja hierárquica, bem, essa coisa fechada e congelada, essa estrutura de poder, essa instituição antiga e esclerosada, que tem uns velhinhos lá mandando e são capazes de fazer uma leitura do que é o mundo, das necessidades do mundo moderno. Então, às vezes, há um pouco essa visão, assim, a igreja hierárquica, como bem, os caras lá que estão se agarrando
uma coisa de poder, né? E outra coisa é a igreja, ali que é onde está o Espírito Santo mesmo, digamos assim, a graça. E é claro que isso está completamente furado, né? Querer fazer... O próprio ministério é um carisma, é um serviço. O próprio Santo Agostinho, ele dizia, olha, para mim ser bispo de vocês é um peso, né? Oxalá não fosse, porque é uma responsabilidade. Né? O que me consola é ser cristão com vocês. Eu sou bispo para vocês, mas sou cristão com vocês. Eu tenho a graça também. Eu também, se eu peco, tomo uma decisão errada ali, eu sei que eu posso também me confessar e pedir perdão, e que Deus é meu pai, que nem é pai de vocês, né? Mas eu sou bispo para vocês. E é um peso isso para mim. Né? Então é um serviço que fez muito bem, né? Santo Agostinho, sendo bispo lá. Né? Então, só para entender isso, que a igreja existe em função da revelação. É criatura evangeli, criatura verbi, filha, digamos assim, do evangelho, filha do verbo. E assim tem uma relação de serviço com a Escritura. Diz o Catecismo, o magistério, que é o tema dessa nossa 10ª aula, né? Um dos temas chaves da teologia fundamental, né? A gente falou já de tradição, revelação, magistério, é um tema-chave. Né? O magistério não está acima da palavra de Deus. A relação Bíblia-magistério. Né? O magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito da fé tira o que nos propõe para ser crido como de divinamente revelado. Então, não pode, o magistério não pode reinventar a Bíblia. Não, está ao serviço. Né? Os dois estão ao serviço, no fundo, da tradição com maiúscula do Espírito Santo. Né? Diz resume um teólogo, o magistério não é norma constitutiva da fé, mas sim diretiva. Interessante, né? O magistério não é capaz de constituir, de inventar uma coisa nova. Não é função do magistério fazer isso. Né? O Papa, agora, a partir de agora, tem uma 4ª pessoa da Santíssima Trindade. Resolvi criar uma 4ª pessoa, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou Papa, eu posso. Não pode fazer isso. Né? O magistério não constitui a fé. Não é norma constitutiva, mas sim diretiva. Da direção. Então, ou seja, uma coisa é a pessoa que constrói ali a rodovia, o asfalto. Outra coisa é se eu venho lá e ponho uma sinalização para impedir que no momento de neblina um carro saia e vá para o mato e caia num barranco. Então eu ponho ali uma placa, um olho de gato, eu pinto uma faixa fosforescente, sei lá o que eu faço. Né? Isso é norma, não é constitutiva da rodovia, não é que eu estou estabelecendo por onde a rodovia vai passar. Alguém colocou, ela já está ali. Eu estou só dirigindo, e isso é o magistério. Né? Não é norma constitutiva da fé, mas sim diretiva. De todos os modos, é sempre preciso ter em conta que uma coisa depende muito da outra. Né? O magistério, por exemplo, aqui nos diz quais são os livros que compõem a Bíblia. Se um livro está dentro ou está fora da Bíblia, se é Sagrada Escritura ou não. Isso, como é que eu sei isso? Bem, o Concílio de Trento, né? Tem lá a lista dos livros que constituem a Bíblia. Então, o magistério, é claro que de uma maneira está ao serviço da Escritura, mas uma coisa está muito ligada com a outra, sempre estará. Né? Então, a nossa fé é assim, é a fé da igreja. Quando a gente fala creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é, eu por minha conta, Deus na telha, não, é a fé que creio. Eu creio com a fé da igreja. De São Cipriano, uma frase famosa, né? Não pode ter a Deus por pai que não tiver a igreja por mãe. Essa ideia contemporânea de, não, eu acredito, estou desligado da igreja, não estou preso a nenhuma instituição esclerosada, eu sou livre para pensar o que eu quero, não pertenço à igreja, mas acredito em Cristo. Bem, não é bem assim, né? Na medida em que eu acredito em Cristo, de alguma maneira eu já tenho alguma conexão com a igreja, porque a igreja é essa resposta que a graça que Cristo encontra a sua mensagem na terra, né? E para ter uma fé plena, realmente, se eu for acreditar realmente em Jesus, tudo que Ele falou, tudo que Ele nos comunicou, vou ter que ser cristão, vou ter que ser católico, né? Porque não pode ter a Deus por pai quem não tiver a igreja por mãe, porque eu vou estar dando essa plena resposta
a salvação de Cristo, né? E abraçando todos os instrumentos de salvação que Ele nos deu, os sacramentos, né? Toda a Escritura, sem jogar fora livros, né? Como fez Lutero, por exemplo, né? Então eu vou ter que, se eu vou realmente ser a resposta plena, a entrega de Deus ao mundo, eu vou receber toda essa tradição que Ele nos deu, né? que nos chega assim, e que é dirigida através do magistério. Não pode ter a Deus por Pai, que não tiver a Deus, a Igreja por mãe. Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Christus. Também um adágio latino antigo, né? Onde está Pedro? Ubi Petrus, ibi Ecclesia, aí está a igreja, ibi Christus, aí está Cristo. Pedro, a quem Jesus, né? Tu sobre essa pedra edificarei a minha igreja, fala Jesus, né? Então onde é que está essa pedra? Ah, está em Roma? Então é ali, né? Pedro está em Roma, Pedro morreu em Roma, foi enterrado em Roma, foi bispo de Roma. Então, por isso o Papa é o sucessor de Pedro, por isso o Papa é o primeiro dos sucessores, entre os sucessores apóstolos, é o primeiro. Assim como Pedro era o primeiro também entre os apóstolos, assim o Papa entre os diversos bispos, sendo ele o bispo de Roma, também tem uma ocupação preeminente, como Jesus quis que Pedro estivesse entre os apóstolos. Né? Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, eu te darei a chave do reino do céu. Então é interessante isso, porque o magistério tem esse serviço também de unidade. Né? A marca do protestantismo e a livre interpretação que eles pregam são as divisões infinitas. Né? A igreja, os protestantes estão sempre se dividindo. Tem algumas estatísticas, né? Nos Estados Unidos surgem por semana não sei quantas igrejas novas, né? Porque de fato ali o protestantismo é muito presente. E ao passo que o magistério é uma grande fonte de unidade, porque a gente está todo mundo agarrado ali, no fundo é a maneira de estar agarrado na mesma fonte, né? Na mesma corda, na mesma tradição, no mesmo facho que nos chega. Se eu não fica cada um saindo, não, porque eu tenho o magistério que me guia e eu estou tranquilo e seguro ali. Né? Pro malocuta causa finita, também é uma tradição dos primeiros séculos, uma frase, né? Quando surgiam disputas entre algumas dioceses, entre bispos inclusive, então aquilo, o que faziam? Porque remetiam a coisa para Roma, é o Tribunal Supremo, né? Roma locuta, causa finita. Se Roma falou, Roma se pronunciou, ou seja, o bispo de Roma, ou seja, o Papa, então não acabou a discussão. Agora não dá mais para discutir porque já fechou a questão, o Papa fechou a questão. E aquilo que o Concílio Vaticano I vai proclamar, né, como dogma da infalibilidade papal. Essa que já está presente nessa frase, né? Que o Papa, enfim, e já se vivia, portanto, desde os primeiros séculos, né? Que o Papa, quando ele declara algo como definitivo em matéria de fé e moral, aquilo é infalível, o Papa não erra. Né? É a maneira de entender, de maneira forte, aquelas palavras do Senhor, né? Eu estarei convosco todos os dias, e até o final dos tempos, não vou abandonar, não vos deixarei órfãos. E quando entrega as chaves a São Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? A igreja de Cristo, a igreja católica, portanto, ela tem essa segurança, que por mais que a barca de Pedro enfrente problemas, por mais que o próprio Pedro possa ter alguma atitude um pouco equivocada, na Bíblia mesmo a gente vê isso, né? E já depois de Pentecostes, São Paulo uma hora tem que lhe chamar a atenção, porque ele está agindo de forma um pouco ambígua, mas a barca que ele guia nunca vai afundar, nunca vai se desviar do caminho reto, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente tem essa segurança de que a igreja é infalível, porque conta com a assistência infalível do Espírito Santo. É diferente do carisma da inspiração, que é o que constitui a Bíblia, né? Os escritores são inspirados pelo Espírito Santo para escrever. A infalibilidade é um carisma negativo, o outro é positivo, que o cara tem que escrever ali, e esse é negativo, no sentido de que consiste na preservatio ab errore, que preserva do erro, preserva do desvio. E para terminar, quais são as modalidades do magistério? São 3. Magistério, ou seja, o ensinamento da igreja ao longo dos séculos, né? Da autoridade da igreja, dos bispos, dos papas. Né? Tem 3 tipos de magistério, 3 categorias. Primeiro, o solene ou extraordinário, depois o ordinário e universal, e por último, simplesmente o ordinário.
solene ou extraordinário se exercita em particular quando os bispos, em comunhão com a sua cabeça visível, com o Papa, mediante um ato colegial, como nos concílios ecumênicos, proclamam uma doutrina. Então, qual foi o último concílio ecumênico? O Concílio Vaticano II. Bispos do mundo inteiro se reuniram lá em Roma, unidos ao Papa, primeiro João XXIII, depois Paulo VI, e então fizeram ali uma série de documentos, decretos, Gaudium et Spes, Gentium, etc. E aquilo então é magistério solene ou extraordinário. Tá ali, né? Porque os bispos do mundo inteiro unidos ao Papa, proclamando uma doutrina como algo que se deve crer. Ou essa é uma opção do magistério solene ou extraordinário, os concílios, ou quando o Romano Pontífice exercita a sua missão de pastor e doutor supremo de todos os cristãos, proclamando uma doutrina ex cátedra, ou seja, quando o Papa por si só, vou proclamar esse dogma que ele pode, não precisa reunir os bispos do mundo inteiro, ele sozinho pode definir algo, né, como, de forma infalível, como o do depósito da fé. E a expressão é essa, né? Ex cátedra, da cadeira, da sede de Pedro, né? A cátedra Petri, né? A cátedra de Pedro, né? Como ensinando. Né? A cátedra tem a ver com o professor, né? Catedrático, que da cadeira do professor explica as coisas. Então, são as duas formas do magistério solene ou extraordinário. A segunda modalidade do magistério é o ordinário e universal. Se dá quando os bispos dispersos pela terra, mas em comunhão entre si com o Romano Pontífice, em seu magistério autêntico em matéria de fé e de moral, ensinam de modo concorde que uma doutrina se deve ter por definitivo. Então, sem se reunir para isso, sem que o Papa, os bispos, é um bispo na sua diocese, ensinando, mas junto com todos os bispos do mundo inteiro, então sempre ensinaram isso daí, então aquilo é chamado magistério ordinário e universal, não é extraordinário. E por último está o magistério ordinário, que é o que exercitam habitualmente o Papa, quando ensina algo sem pretender fazê-lo de forma infalível, e os outros bispos nas suas diversas dioceses. Os dois primeiros gozam então do carisma da infalibilidade, o solene ou extraordinário e o ordinário universal. Esses são infalíveis. Né? Já o terceiro não é assim. E essas três modalidades, então o Papa é infalível, né? É engraçado, eu gosto de falar sobre isso. Um rapaz que frequenta aqui, a namorada dele teve lá com o Papa, foi visitar Roma e meio por acaso descobriu que podia estar lá numa missa do Papa, numa audiência de quarta-feira, não me lembro agora. E aí, o fato é que ela cumprimentou uma hora o Papa e falou que era de Porto Alegre. E disse que o Papa perguntou para ela se ela era gremista ou colorada, né? E ela falou, não lembro agora. E aí, isso aí que o Papa já esteve aqui em Porto Alegre e eles gostam de futebol, né? E o Papa falou assim, tá, mas Maradona é melhor do que Pelé. Ele falou assim para ela, brincando. E daí dá pra gente, é uma prova clara, contundente, de que a infalibilidade papal não se estende para tudo que o Papa fala. O Papa às vezes se equivoca, né? Eu acho que com isso fica um argumento muito claro. É só se aplica a infalibilidade quando o Papa realmente senta para escrever e, né, proclama de maneira definitiva uma verdade. Então aquilo é ex cátedra. Nesse caso não foi ex cátedra, não precisamos concordar com as opiniões futebolísticas do Papa. Né? Então, qual que tem que ser a nossa atitude diante do magistério? Diante dessas três modalidades, existem três atitudes diferentes também. O assentimento de fé teologal, que a gente deve dar ao magistério solene extraordinário. Aqui é fé. Se o cara não concorda com aquilo ali, então ele não é católico. Eu não concordo com a infalibilidade papal, bem, então tu não é católico. Eu não concordo com a Imaculada Conceição, bem, então para ser católico tem que, enfim, aceitar aquele conjunto de... aquela é a fé católica. Essa outra fé pode ser uma fé que tu inventou, sei lá, né? Mas não é a fé católica. Então, algumas coisas eu tenho que aceitar, porque eu não acredito que Jesus existiu. Bem, eu sou cristão. Não, é impossível as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tu pode não acreditar, que é livre para não acreditar, mas se tu não acredita, não pode ser cristão ao mesmo tempo, porque cristão é aquele que segue Jesus, então não dá para seguir alguém que não existiu. Então eu tenho que fazer essa opção. Aquilo que é solene, extraordinário, eu tenho que acreditar, não tem opção, digamos assim, porque aí a gente ensina aquilo de forma, aquilo depósito da fé e acabou, né? Com relação ao magistério ordinário e universal,
que não foi ainda proclamado de forma solene, extraordinária, cabe ao cristão dar o assentimento firme e definitivo. Então, sim, né, eu dou meu assentimento firme e definitivo àquilo. É o que acontece. Muitas vezes aquilo que é magistério ordinário e universal acaba se tornando solene e extraordinário, sobretudo quando ele é questionado. Quando é que a igreja viu por bem proclamar dogmaticamente no concílio a divindade de Cristo? Quando Ário começou a dizer que Jesus não era Deus, que era só uma criatura. E aquilo todo mundo ficou, peraí, como assim, né? Até agora todo mundo falou que ele é Deus, a gente lê lá, né, na Bíblia, como assim? E aí então Nicéia, os bispos, não, peraí, ele é Deus, é homoúsios, é consubstancial ao Pai. Então aquilo que era ordinário e universal se transformou em extraordinário, porque está no documento do Concílio de Nicéia, porque o Papa resolveu agora. Então vai ter esse fluxo, digamos assim, né, do ordinário universal para o extraordinário. E para os dois é preciso ter esse assentimento firme e definitivo. E para o magistério ordinário, diz uma nota ensinava o Papa João Paulo II, né, é preciso dar o obséquio religioso da vontade e do intelecto a todos aqueles ensinamentos em matérias de fé e de moral, apresentadas como verdadeiras ou ao menos seguras, ainda que não tenham sido definidas com juízo solene nem propostas como definitivas pelo magistério ordinário e universal. Então, isso falou que isso aqui é assim, que a resposta que pode mudar, é infalível, não propriamente, mas se é algo que está sendo ensinado pelo bispo, pelos padres, se é, por exemplo, é o magistério ordinário da igreja, o ensinamento ordinário da igreja, cabe ao fiel dar esse obséquio religioso da vontade e do intelecto. É a expressão que usa aqui, né, o ensinamento do Papa João Paulo II, né, para a gente também ter sempre esse respeito e saber, bem, não é infalível, então eu acredito, eu vou fazer o contrário, vou acreditar ao contrário. Bem, então não é assim, né? Então isso está fora do espírito católico. Tá bom? Então paramos por aqui.